O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Seminarista João Manuel, amado povo de Deus, se na liturgia da missa da noite de ontem nós concluímos com a palavra, com a encarnação do Verbo, do menino Deus que já ocupa a manjedoura em Belém e no nosso coração, que nós para o mundo somos apenas uma hipótese, mas para Deus nós somos uma certeza. Hoje a liturgia vem nos dizer que Jesus Cristo não é uma opinião. Ele não pode ser fruto do que achamos que Ele é. Não existem conceitos subjetivos sobre Jesus.
O que é um conceito subjetivo? É o que está condicionado à minha experiência de vida sobre Jesus. Mas o que define a pessoa de Jesus Cristo é um conceito absoluto. Ele é a palavra, com letra maiúscula. É a palavra que fala de si mesmo. É a palavra que define a si mesmo. É a palavra que manifesta os adjetivos, os atributos de si mesmo. E Ele pode fazer isso diferente de nós, porque às vezes o nosso achismo sobre nós mesmos já está comprometido, porque não usamos a verdade para definir quem nós somos. E isso compromete a nossa fala, sobretudo quando a nossa fala esbarra com o nosso comportamento, que muitas vezes não se coadunam, mas são díspares. O meu discurso está lá na China e o meu comportamento está aqui no México. Aproveitando que a Marcela está entre nós. E aí, quando nós nos deparamos com essa distância tão grande daquilo que nós dizemos que acreditamos, com aquilo que nós realmente fazemos, nós começamos a perceber o quanto as nossas palavras elas são condicionadas, comprometidas, precárias. É por isso que muitas vezes queremos dizer alguma coisa e dizemos outra totalmente diferente. É por isso que muitas vezes usamos a oratória, o discurso para enganar, para falar mentira, ou para esconder das pessoas e de nós mesmos quem nós somos. Porque o nosso discurso, como habilidade humana, está comprometida pelo pecado. E aí nós temos que ter um vocabulário referencial. Nós temos que ter um dicionário à mão, para que nós possamos ter referência sólida, referência estável, referência segura, para que o nosso discurso seja um discurso com substância, com natureza divina, e por isso um discurso verdadeiro, porque é isso que o prólogo de João fala sobre o Verbo, a palavra que se encarna no meio de nós, que é o próprio Cristo. O Filho é o Pai dizendo para o mundo: eu vou, e Ele revelará quem eu sou. Por isso nele não há mentira, nele não há imperfeição, porque Ele é Deus. E vou visitá-los. Vou chegar numa manjedoura, mas eu vou causar. Uma simples manjedoura não será capaz de limitar a minha divindade, quem eu sou, porque isso é só um detalhe. O mais importante é o conteúdo da manjedoura. O mais importante é a luz que está no conteúdo da manjedoura. O mais importante é a verdade que está contida no interior da manjedoura. E a verdade, a luz, o caminho são o Verbo que se encarna. Então, meus irmãos, nós não estamos no Natal do Senhor adquirindo uma opinião sobre Deus ou uma opinião sobre Jesus. Eu acho que foi assim, eu acho que Ele é isso, eu acho que Ele é aquilo. O Natal é para sacramentar na nossa vida quem é o Cristo. É o Verbo que se encarna, é a palavra que não se desfaz, é a palavra que se mantém intacta, independente da condição humana que eu viva,
independente da circunstância da minha vida, a palavra não se esfacelará, como uma página de dicionário se desfaz com o tempo. Esta palavra é eterna, é salvífica, é iluminadora, é verdadeira, é eficaz. Essa palavra é a sua e é a minha salvação. O prólogo de João tem essa função no seu evangelho. Quando nós lemos esse evangelho, pegamos a Sagrada Escritura para estudar os escritos joaninos e pegamos o evangelho de João e lemos o primeiro capítulo dele, que é este prólogo, que foi proclamado como evangelho desta missa do dia de Natal, um dos 4 formulários, né? Esse é o do dia de Natal. Ali, João deixa claríssimo para nós o que ele vai falar de Jesus no resto do evangelho. Cada linha, cada adjetivo, cada metáfora, cada comparação, cada analogia, cada elemento natural que João utiliza no seu prólogo como uma espécie de introdução, ele depois, ao longo dos 21 capítulos, ele vai desenvolvendo. Porque o Senhor é a luz, porque o Senhor é o verbo, porque o Senhor é a verdade, porque Ele é Filho de Deus, porque Ele é o Deus que se encarna. Para ver se na nossa cabeça e no nosso coração, meus irmãos, definitivamente, o Natal que deve acontecer todos os dias na nossa vida, traga uma certeza sobre quem é o Cristo e paremos de viver das opiniões sobre Ele. E como que se faz, Padre, para parar de viver das opiniões sobre Jesus e viver sobre quem é Ele com certeza? Em primeiro lugar, buscando conhecê-lo nas fontes corretas. A sua igreja, a internet não é fonte segura sobre Jesus Cristo. A sua igreja é, porque é o seu corpo. Um corpo obedece ao cérebro, aos comandos do cérebro. E o cérebro da nossa igreja, a cabeça da nossa igreja, é esse que nasce em Belém. A igreja é comandada e segue os comandos desta cabeça que nasce em Belém. Então a igreja é fonte segura, sim, sobre a pessoa de Jesus. E aqueles que falam oficialmente em nome dela são fontes seguras. A palavra de Deus é fonte segura. Agora, para não permitir que essa busca de conhecimento verdadeiro sobre Jesus fique uma busca muito seca, muito racional, somente intelectual, existe um recurso que nós não podemos dispor, largar, para poder encharcar essa nossa busca de sentimento, de vivacidade, de amizade, de relação, que é a oração, meu irmão. Quem não reza tem grande possibilidade de viver das opiniões sobre Jesus. Quem reza tem grande possibilidade de viver sobre a certeza que é o Cristo. E é isso que o Natal é para nós. Como eu disse no início e repito para encerrar a nossa partilha, se ontem nós chegamos à conclusão que viver no mundo, ou que sabendo que o mundo olha para nós como se fôssemos somente uma hipótese, uma possibilidade, hoje eu sou muito bom, amanhã eu já não presto mais, Deus nos olha certamente como filhos. Hoje, complementando o raciocínio da missa de ontem, porque estamos no Natal,
temos que sair daqui com esta certeza: o Senhor não é uma opinião do Pai, o Filho é a certeza do Pai. Peçamos essa graça para nós e para nossas famílias. A manjedoura de Belém seja a nossa alma, seja nosso coração, seja o nosso seio familiar, que estejam montados sempre e dispostos para acolher o Senhor que nasce e gera vida todos os dias para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,